Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o novo episódio já saiu. Os tempos estão na descrição para você pular caso já tenha assistido o anterior, ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido. O episódio novo tá destacado como novo na descrição. Aproveite o vídeo porque esse anime tá épico demais. O episódio já começa falando sobre os Visionários Divinos, que são os magos insanos que controlam o mundo da magia e regulam a magia no mundo. Além disso, os Visionários Divinos têm vaga garantida no Tribunal Supremo, e são eles que resolvem todos os problemas relacionados à magia nesse mundo. E eles ainda protegem a nação de pessoas e cumprem o papel das forças militares. Os caras trabalham demais. Depois disso mostrou uma recapitulação do que tinha acontecido. O Mashle venceu todos os vilões da Casa Lang, e o Mashle tá a um passo de virar um Visionário Divino, sendo que ele lutou contra um cara que acabou revelando que o Mashle não pode usar magia. E esse boato tá circulando pela escola. O Mashle já estava pronto para comemorar a vitória dele depois das aulas, mas teve um aluno que viu tudo que tinha acontecido, e ele viu que o Mashle não pode usar magia. E quem não pode usar magia nesse mundo é considerada a escória. Já tá todo mundo sabendo. É tanto que o aluno apareceu pra zoar o Mashle por não poder usar magia. Só que o Mashle ainda continua insistindo em dizer que ele consegue usar magia sim. Só que na real ele tá se tremendo de medo. Deu até pane no sistema dele porque ele tá realmente apavorado. Mas não adianta mentir mais, porque todo mundo da escola da magia tá falando isso. Todo mundo já sabe. E assim que o Finn tava saindo de mansinho com o Mashle, o aluno folgado ameaçou dedurar o Finn para que ele seja preso por acobertar uma farsa. E além disso ele vai ser expulso da escola de magia. Ele não pode esconder alguém que não use magia nessa escola. Só que o Finn ficou tão puto que mandou o cara calar a boca. Não é da conta dele com quem ele anda. Do nada o aluno folgado foi amassado no chão por uma magia gravitacional. E se tem magia gravitacional, tem ele, um dos alunos mais descolados dessa escola, o Lance, o aliciador da irmãzinha dele. Ele tem amor pela própria irmã, né? E fica facilmente irritado, além de ter cabelo branco e ser muito poderoso. Chegou também a Lemon e o Dot. E o Dot tava todo arrebentado ainda na luta anterior. Esse daí ficou na pior mesmo, hein? Se machucou mais do que parecia. 6 costelas quebradas e fratura pelo corpo todo. E agora tem que almoçar de canudinho. Já depois da aula, no quarto 302 da Casa Adler, tinha um banquete para todos os alunos. Eles fizeram uma festa para comemorar a vitória contra a Casa Lang. Agora é só esperar que o Mashle seja convocado para ser um Visionário Divino. E esse é o objetivo dele. Só assim para que ele e o vô dele vivem em paz. Só que junto deles nesse banquete estavam os vilões da Casa Lang. O Mashle deu um sacode neles que trouxe eles pro lado do bem. O cara é todo estranho porque anda com a boneca nos braços. Ele tá afinzão de jogar um truco para dar uma relaxada depois do rango. Pelo visto, a sua foi bem dada mesmo, fez os caras até ficar bom. E eles ficaram lá batendo um papo e comendo um rango. E ninguém pode vencer o Abel no truco porque senão a morte é certa. Então não tem nem graça jogar. E assim que a Lemon brotou lá com um chazinho pra galera, o Abyss aí que queria matar todo mundo já ficou em choque porque viu uma mulher na frente dele. Foi nesse dia que ele descobriu que existem coisas melhores do que PlayStation. Ele não tá acostumado com mulheres, por isso fica assim. Todo mundo naquele dia passou a tarde inteira se empanturrando de comida. Todo mundo enchendo o bucho e até a Lemon foi dar profiterole na boquinha do Mashle. Mas o Mashle é muito estranho. Ele disse que consegue comer sozinho. Pô cara, tu não tá vendo que ela tá tão na tua? Ela sem querer deixou o profiterole cair, mas o Mashle sugou ele antes que caísse no chão. Isso é pra você ver a força do pulmão do Mashle. Se fosse eu aí já teria desmaiado. Do nada, o Finn foi conversar com o Lance. Ele quer saber por que ele sumiu no meio da batalha. E na verdade, o Lance tava lutando contra a galera também, né? Esse cara não para não. Ele tava lutando logo contra um dos condenados à morte do subterrâneo. Voltando pra mesa do rango, os caras tava jogando truco. Pelo visto, essa confraternização tá bem animada mesmo, viu? Enquanto uns comem, outros jogam e outros só observam. Assim que anoiteceu, uma coruja tava voando em direção ao castelo. E o Mashle tava acabando de comer os últimos profiteroles. Foi que o Abyss só agradeceu o Mashle pelo convite e deu um alerta pra ele. O grupo Inocente Zero tá atrás do Mashle. E esse grupo aí é periculosão demais, hein? É a maior organização criminosa do mundo mágico. Eles estão atrás de pessoas com alto poder mágico nessa escola. E tem algumas pessoas que acham que o Mashle tem poder. E foi assim que o Abel conseguiu ter mais poder, porque ele tem 3 linhas de magia. Só que as linhas de magia dele são artificiais. Isso graças ao grupo criminoso Inocente Zero. Só que uma pessoa com 3 marcas genuínas tem um poder assustador. Então uma pessoa que tem 3 linhas de magia originais está em outro patamar de poder. E tudo isso o Abyss estava explicando pro Mashle, para que o Mashle abrisse o olho e ficasse esperto com a situação. E também com o que está prestes a acontecer. Todo mundo vai ser punido de alguma maneira, mas pelo menos o Mashle agora tá ciente de tudo. Só que vamos ser sinceros, tudo isso que o Abyss tá falando pro Mashle tá entrando em um ouvido e saindo no outro. Ele não tá dando a mínima pra nada do que ele tá falando, o cara tá boiando em pensamento. E assim que ele terminou de explicar, o Mashle só disse belê. Enquanto isso, aquele aluno folgado tava espiando o Mashle pra pegar ele no flagra e dedurar pro conselho estudantil. Mas ele pegou o Mashle logo com o segundo da Casa Lang. Ele tava todo nervosinho, mas o Abel, o primeiro da Casa Lang, também apareceu por lá. Ele não entende como que o Mashle consegue colar com os mais fortes da escola. Só sei que ele deu no pé e mais uma vez o Abyss ficou tremendo na frente de mulher. E aquela coruja chegou lá pra entregar uma mensagem pro Mashle. O Mashle foi convocado pelo gabinete de magia. E agora ele vai ser condenado por não usar magia. Ele tava na frente de um dos diretores
diretores da escola e não usar magia é um crime gravíssimo. Ele começa a explicar pro Mesh que a magia faz parte desse mundo. Deus criou um mundo cheio de beleza e a magia faz parte de tudo isso. E a existência do Mesh coloca em perigo a obra de Deus. O cara é basicamente um bug no sistema. Ele nasceu sem magia nenhuma e esse erro precisa ser corrigido. Na hora que ele ia ser condenado, apareceu um visionário divino. Esse visionário divino acha que o Mesh tem potencial para se tornar um belo homem no futuro. Por algum motivo ele tá com um xodózinho no Mesh e ele chama o Mesh de cabeça de cogumelo. A única forma do Mesh se safar de ser condenado é fazendo com que a opinião seja a favor dele. Uma votação vai ser iniciada pelos visionários divinos e ele vai ser condenado. Mas antes, o visionário divino invocou uma vela e ele quer que o Mesh acenda essa vela sem tocar nela. Nesse mundo que a magia é tudo, ele precisa provar que pode mostrar um milagre maior do que a magia. Ele quer que o Mesh prove isso. Só que é impossível alguém que não tenha magia acender uma vela sem tocar nela. E foi que o Mesh pegou sua varinha mágica, ele se agachou diante da vela e ninguém tava botando fé nas habilidades do Mesh, isso é impossível. E foi que ele colocou a varinha no chão e começou a girar ela rapidamente para criar uma fricção de calor, da mesma maneira que era feito no tempo das cavernas. Ele criou uma labareda gigante e conseguiu acender a vela, mas isso era para ser impossível, o chão é feito de pedra. E o Mesh simplesmente se levantou e prometeu que vai destruir a percepção errada que esse mundo tem por completo. E agora sim ele provou o verdadeiro valor dele. Enquanto isso, do lado de fora da sala, vários visionários divinos estavam chegando pro interrogatório do Mesh. Eles vieram lidar com um aluno que não tem magia. E agora o Mesh vai ser condenado por votação entre todos os visionários divinos. O Mesh já estava pronto para se retirar da sala, mas foi atacado rapidamente por um golpe de areia. Só que esse golpe de areia não surtiu nenhum efeito nele. Ele não tá entendendo nada. Os visionários divinos chegaram para dar o veredito. Todos eles estão reunidos aqui. Tá todo mundo muito puto, porque ninguém queria vir para essa condenação, porque era bem óbvio. E depois que todos os visionários foram apresentados, a gente percebe que cada visionário tem uma habilidade de um elemento diferente, sendo fogo, água, raio e por aí vai. Eles estão incomodados porque o Mesh irritou quem tava no topo. Ele escondeu que não usava magia. Ele vai ser punido com a própria vida. Mas o Mesh não tá nem aí pra nada. E foi que o presidente do conselho começou a ser controlado pelo grupo de criminosos Inocente Zero. Eles querem o Mesh a todo custo. Isso só prova o quanto o Mesh é valioso. O grupo Inocente Zero não vai permitir que os visionários divinos mexam com ele. Eles até infectaram um velho com um parasita mágico. Um parasita que absorve a magia do hospedeiro pra crescer. E quem tentar remover vai ser a próxima vítima. O grupo Inocente Zero declara guerra contra os visionários divinos e o gabinete da magia. Tudo isso por causa do Mesh. Um dos visionários divinos estava prestes a remover o parasita, mas o parasita é o ponto fraco de quem tem muita mana. E no momento em que eles estavam conversando, o Mesh removeu o parasita com as mãos, mas o parasita entrou dentro da boca dele, e agora já era pro Mesh, mas não. O Mesh cuspiu o parasita como se fosse um balão de cachorrinho. Ele usou a própria força da língua para dar o nó no parasita dentro dele. Esse é o poder do cara que não tem magia, e todo mundo ficou apavorado com essa habilidade. Geral achando que ele é de arrasta pra cima, mas ele não para de surpreender. E agora que o Mesh salvou o dia, é bem provável que ele seja perdoado do crime. Mas a verdade é que ele não vai poder ser condenado porque o grupo de criminosos tá atrás dele. Mas leis são leis, né? Essa é a regra do mundo em que eles vivem. Mas o Mesh se recusa a ser preso. Se for pra prender ele, vão ter que levar ele à força. Ele não vai de jeito nenhum. Do nada, o visionário divino levantou a varinha e foi parar atrás do Mesh com a varinha no pescoço dele. E assim que ia começar um combate épico, o visionário divino que tava interessado no Mesh mandou ele parar. Só que uma espada caiu no meio dos dois do nada. E chegou o visionário divino que faltava, o Rainy. E também o diretor-chefe da escola, o Albergue, o próprio Dumbledore, né? O episódio 2 começa com o Albergue chegando na reunião dos visionários divinos. O Mesh tá sendo julgado e vai ser punido por não saber usar magia. Não precisa de interrogatório, porque as leis são absolutas. As leis foram feitas para serem seguidas. Mas o Albergue quer dar um tempo pro Mesh, porque é a primeira vez que a Inocente Zero enviou alguém diretamente para esse lugar. Isso significa que o Mesh pode ser a chave para que eles encontrem o grupo criminoso Inocente Zero. Nessa escola, é o diretor que manda na bagaça, sem contar que ele já foi um visionário divino no passado que lutou sozinho contra o Inocente Zero e saiu vivo. Mas a votação dos visionários divinos também tem peso sobre a decisão, e foi aí que eles não concordaram. Leis são leis. E o Mesh tem que ser punido de qualquer maneira. Quem não tem magia nesse mundo tem que ser eliminado. Cadeira elétrica, exatamente. Só que o Albergue se curvou diante dos visionários divinos. Ele entende que o Mesh não pode usar magia, mas ele sente que o Mesh tem algum tipo de poder estranho, um poder capaz de tocar o coração das pessoas. E eles acreditam fielmente que o Mesh seja aquele que é capaz de mudar a consciência do mundo. Isso porque quem não usa magia nesse mundo é tratado pior do que um cachorro. Ele quer mudar a visão do mundo em relação a isso, mudando totalmente a história e também as leis que foram criadas. Mas ainda assim, os visionários divinos não concordam com essa decisão. Mesmo sendo um pedido do diretor, eles não podem ignorar as regras. Foi aí que o Rainy, visionário divino, se ajoelhou perante aos outros. Ele tá do lado do diretor e ele concorda com a opinião do diretor. Ele tem vários motivos para confiar no Mesh. Isso porque o Mesh deu um lencinho de coelho pra ele, então ele meio que percebeu que o Mesh tinha um bom coração. Só que mesmo depois de todo esse papo, ninguém quer dar o braço a torcer. Eles
Eles vão seguir a lei e vão exterminar o Mesh de qualquer jeito. E eles não vão priorizar as emoções ao invés da lógica. Quem não usa magia tem que ser eliminado do mundo. Quem não tem magia é um bug do sistema. A magia é algo especial que foi agraciado a todos por Deus. Então pra eles, quem não tem magia é como se fosse abandonado por Deus. Só que mesmo assim, esse garotinho sem magia salvou um dos visionários. O Mesh tá conseguindo mudar a mente e o pensamento de todo mundo. Apesar de não ter magia, ele fez algo tão impressionante que nem quem tem magia consegue fazer. Por isso todo mundo tá mudando a opinião pouco a pouco. Então beleza, no fim de muita conversa eles aceitaram, mas com uma condição: o Mesh vai ser um peão para encontrar o grupo criminoso Inocente Zero. Mas antes o Mesh precisa provar que tem poder o suficiente para combater o grupo criminoso. E se ele conseguir provar que tem tal poder, ele poderá virar um candidato a visionário divino. Então ele vai receber um período para ficar tranquilo. E o Mesh tá de acordo. Ele só ergueu a mão para cima, todo mundo se afastou pela pressão esmagadora e ele deu um soco no chão que tremeu todo o castelo. Mas não só isso. O soco que o Mesh deu no chão foi tão potente que estremeceu todo o QG do Inocente Zero que fica em uma outra dimensão. Esse é o poder do Mesh. Depois disso, o Mesh voltou pro dormitório e contou tudo o que tinha acontecido pros amigos dele. Agora todo mundo sabe que tem um grupo criminoso atrás do Mesh, mas ele parece que não tá nem aí. Foi aí que todo mundo decidiu dar um rolê do nada. E esse rolê tá sendo um dos rolês mais aleatórios que existe. O Finn tava esperando a galera chegar, e o primeiro a chegar foi o Dot, que tava com uma armadura. Logo em seguida o Mesh chegou fazendo exercício com uma rodinha de academia que pesava 1 milhão de quilos. Se o rolê já tava aleatório, acabou de piorar. Na sequência chegou o Lance. Ele parecia ser o único normalzão da turma, mas não, ele tava com uma camisetinha da irmãzinha dele. Hoje todo mundo ficou muito louco nesse rolê. Eles começaram a caminhar pela cidade e a primeira loja que eles vão passar é uma loja de atirar dardo. Você tem que fazer um koala espirrar, ele espirra gelo e é isso aí, tem que acertar o alvo. O Mesh tentou fazer cosquinha no nariz do koala e quase que o Dot foi de vala. Agora é a vez do Dot, ele vai mostrar como se faz. E o Mesh quase foi de vala também. Quase que rolou uma briga dos dois. Eles andaram mais um pouco e decidiram ir em uma loja de varinhas. Todo mundo tá precisando de varinhas novas e o exame para ser visionário divino tá chegando. Então é bom dar um upgrade no arsenal. Chegando na loja de varinhas, eles entraram e tinha várias varinhas para todo lado nessa loja. O dono da loja apareceu e já sabia que eles eram da Universidade Easton. O primeiro a procurar pela varinha foi o Finn. Ele usou a própria magia para encontrar a varinha ideal, a varinha que se encaixa perfeitamente com o poder mágico adequado para ele. A varinha é como se fosse parte do corpo do mago e serve para canalizar o poder. Logo em seguida, o Lance usou a magia dele para procurar por uma varinha e acabou encontrando uma varinha lendária. Então chegou a vez do Mesh, mas ele não tem poder mágico para encontrar nenhuma varinha adequada para ele. Assim que ele estendeu a mão, ele percebeu que tinha uma varinha jogada no chão. Essa varinha já tá nessa loja há milhares de anos, mas ela é uma varinha tão pesada que ninguém nunca conseguiu tirá-la do chão. Embaixo da varinha tem uma fonte de água élfica, e em 1000 anos, nenhum mago, por mais confiante ou poderoso que fosse, nunca conseguiu erguer essa varinha. Então o Mesh foi até lá e simplesmente arrancou a varinha do chão. Ele decidiu que vai ficar com ela. Embaixo da varinha realmente tinha uma fonte élfica. Todo mundo ficou com medo do Mesh. Saindo então da loja, eles se encontraram com a Lemon e com o Tom, e é agora que vai começar o verdadeiro rolê. Eles roletaram pela cidade inteira fazendo altas trapalhadas e no fim do dia tava todo mundo muito cansado. E o Mesh achou que o dia foi bem divertido. É a primeira vez que ele sai com os amigos dele e ele quer sair de novo algum dia. Alguns dias depois, eles estavam contando as moedas que conseguiram para poder se candidatar a visionário divino. Mas antes disso, o Mesh pediu pro Rainy deixar ele pra casa antes. Ele tá com saudade do vô dele, né? Ele convidou todo mundo pra ir pra casa dele e mostrou um dos visionários divinos batendo um papo. Ele era totalmente contra a decisão do albergue. Ele não admite que o Mesh tenha saído impune das leis. Enquanto isso, tinha um cara comendo na frente dele e ele foi direto ao ponto. Ele quer que esse cara elimine o Mesh a ponto dele não conseguir participar da candidatura a visionário divino. Esse é o Margaret Macaron e ele é com certeza um vilãozão cabuloso que vai atrás do Mesh. E foi aí que o visionário divino contou que o Mesh venceu o Abel, o líder da casa Leng. Mas o Margaret acha que o Abel é só um peixe pequeno, só que o Mesh venceu ele sem usar magia. Quando ele escutou isso, ele ficou em choque. O Mesh com certeza não é qualquer um. O objetivo dele é eliminar o Mesh da face da terra. Ele até tocou uma musiquinha de Mozart no piano. O Mesh então voltou pra casa pra ver o vô dele depois de tanto tempo e de alguma forma ele tá vivo e tá tudo dando certo. Chegou os amigos do Mesh e o vô dele ficou feliz por saber que o Mesh fez amigos. Ele nunca achou que veria isso na vida dele. O Dot se apresentou como o maior rival do Mesh e a loirinha já logo chamou ele de sogro. Ela quer um dia se casar com o Mesh. O Finn é o mais normal da turma. E o Lance deu uma foto da irmãzinha dele pro velhote. Na cabeça dele, ele acha que todo mundo ama a irmã dele. Todo mundo começou
começou a correr pela casa igual uns malucos felizes da vida, e essa turminha realmente é uma turminha do barulho. Enquanto isso, aqueles criminosos estavam voando em direção à casa do vô do Mesh, e eles estavam indo lá para exterminar com a raça dele, graças ao pedido do Visionário Divino. Só que eles começaram a ser atacados por espadas do nada. O Visionário Divino Rainy apareceu para impedir que eles avançassem. Ele vai cuidar desses trombadinhas, e o Mesh ainda não sabe que esses criminosos estão se aproximando. No episódio 3, a escola Easton era composta por 3 líderes de dormitório. Os alunos mais fortes são os escolhidos, e alguns anos atrás foi realizado um torneio de habilidade mágica. O torneio foi dominado por um aluno com um poder avassalador. Ele só tinha 9 anos de idade, e esse é o Margaret Macaron, que tá prestes a enfrentar o Rainy, um Visionário Divino. Ele não esperava um Visionário Divino como oponente. Ele já summonou um piano e começou a tocar uma música melancólica. Parte da sua magia tá ligada com a música. Ele ficou uma meia hora tocando piano e parece que o Margaret ficou nervoso, mas nem todos os fortes se tornam Visionários Divinos. Ser Visionário Divino é só um título, isso porque o Margaret se acha mais forte que o Rainy. Os dois se prepararam para o combate, o Rainy lançou várias espadas nele e ele rebateu com magia do som. Enquanto isso, o Mesh e seus amigos estavam jogando um joguinho de tabuleiro. O Dot lançou o dado e foi enganado por uma bruxa maliciosa. Ele ficou quebrado. Depois a Lemon jogou e agiu como stalker com o namorado dela e foi pra cadeia. Na sequência, o Lance jogou e descobriu que a irmã dele arrumou um namorado, ele ficou loucão. Depois o Finn jogou e nada demais aconteceu. Mas na vez do Mesh ele foi descoberto por não saber usar magia e vai ser punido, fim de jogo. Esse tabuleiro aparentemente revela o futuro de cada um. Tá todo mundo muito doidão e puto com o jogo de tabuleiro. Voltando pro combate, a trocação tava insana demais, mas o Margaret lançou uma magia de som no Rainy que fez ele se ajoelhar. Várias notas musicais apareceram em volta dele, e se ele contra-atacar, as notas vão explodir e ele vai morrer. Parece que o Margaret venceu esse combate, mas não é tão simples assim vencer o Visionário Divino mais forte. O Margaret ficou falando várias coisas filosóficas e aparentemente o Rainy não tá nem um pouco preocupado com as coisas que ele fala ou com o ataque dele, mas ele tá preocupado com o Mesh. Pra ele, o Mesh é um garoto impetulante que disse que ia virar um Visionário Divino mesmo sem magia e que ia mudar a percepção do mundo. Nessa hora o Rainy ativou uma habilidade suprema, a atmosfera mudou e ficou mais pesada. Enquanto isso, outro Visionário Divino tava conversando com o diretor. Ele não acredita que o Rainy possa vencer o Margaret, mas ele não sabe muito a respeito das marcas. As marcas de cada usuário aumentam de acordo com o aumento do poder mágico. Nessa escola tem vários alunos com 2 marcas, mas alunos com 3 marcas é algo muito raro. Quem tem 3 marcas foi abençoado por Deus com a magia, e a pessoa que obteve 3 marcas com a menor idade da história foi o Rainy. Ele já ativou a 3ª marca e ele vai apoiar e defender o Mesh. O Mesh ainda tava jogando e perdeu de novo, então ele decidiu sair de casa pra tomar um ar. Do nada ele saiu correndo a milhão, porque ele queria se afastar de todo mundo pra comer um profiterole super exclusivo. Ele foi pra um lugar afastado na floresta e viu a batalha do Rainy contra o Margaret. 3 marcas é um talento escolhido por Deus, e é agora que o chicote estrala. O Margaret tá empolgado, ele sabe que o Rainy não pode contra-atacar porque senão as notas vão explodir. Foi que o Mesh pegou o Rainy no flagra falando dele mesmo, dizendo que o Mesh não pode usar magia, mas ele acredita no Mesh. O Mesh é diferente de todo mundo, e ele tá lutando contra ele mesmo pelo próprio destino. E não tem como o bando de sujos entender a situação do Mesh, ele tá defendendo o Mesh com unhas e dentes. Mas o Margaret não tá nem aí pra ele, mesmo contra um usuário de 3 linhas, ele tá calmo e tranquilo da vitória. O feitiço dele é game over, é impossível alguém escapar. Ele se imaginou tocando piano para uma grande plateia, daí ele mandou um golpe da orquestra pra finalizar o Rainy. Foi que o diretor explicou que um usuário com 3 linhas de magia consegue destravar o poder secreto adormecido na varinha. Somente quem é agraciado por Deus consegue usar essa habilidade. Rainy já ativou uma magia suprema, que lançou a magia do Margaret pra longe, e ele summonou o deus Ares que tá alojado dentro da varinha. A varinha começou a se transformar na frente dele e virou uma espécie de tridente que lançou uma magia tão poderosa que desintegrou a floresta inteira. Ficou um buraco gigantesco na floresta por onde passou a magia, e o Mesh só apareceu pra agradecer, mas o Rainy tava só brincando de caçar coelho na floresta. O exame de Visionário Divino tá chegando por aí, e ele quer que o Mesh seja forte, ele quer que o Mesh vença. Enquanto isso, o Margaret tava carregando os corpos dos amigos dele. Ele teve que usar sua magia pra defender os subordinados que são fracos, mas ele ainda saiu ferido nessa batalha. Porém, ele não usou seu poder total na luta contra o Rainy, e por causa desses dois, ele teve que recuar. Voltando pra escola de magia, o Mesh deu 3 moedas pra cada um dos amigos dele, pra que todo mundo pudesse se candidatar ao exame de Visionário Divino. Ninguém conseguia dormir, tava todo mundo ansioso pra chegada do exame. Foi que o Mesh se juntou com o vô dele pra bater um papo. O vô dele descobriu que descobriram que o Mesh não usa magia, e ele acha que tudo é culpa dele. Mas o Mesh diz que é feliz, ele se sente feliz. Ele tem um avô que se importa com ele, foi pra escola, tem amigos e também comeu um monte de profiterole, então ele tá bem. Assim que amanhecer o dia seguinte, vai começar o exame. O exame é dividido em 3 partes. A primeira é obter moedas, a segunda é passar no exame de candidatura a Visionário Divino e a terceira, passar no exame final da seleção de Visionário Divino. Só pode participar do segundo passo quem tem pelo menos 5 moedas. Vários magos já se reuniram em um coliseu e vai começar. Os magos de elite estão reunidos.
e o Margaret Macaron vai participar esse ano. O Mesh estava chegando para entrar no Coliseu e foi aí que um visionário divino foi barrar ele. Ele não aceita a existência do Mesh nesse mundo. Ele vai fazer de tudo para ferrar com a vida do Mesh. O Mesh já logo enrijeceu os músculos e começou a conversar com seus próprios músculos. Ele depende somente da sua força e dos seus punhos. Se quiser sair na mão é com ele mesmo. Ele passou pelo visionário e foi direto pro Coliseu. E assim que ele pisou no Coliseu, ele começou a ser vaiado por toda a plateia, porque ele não usa magia. E quando o Finn olhou pra cara do Mesh, ele tava morto de vergonha. Ele tava louco para dar o pé desse lugar. Vai começar o exame, são 12 representantes e a primeira etapa vai ser uma prova de sobrevivência. Uma caça às almas em um cemitério. É só coletar uma chave que tá dentro dos balões e esses balões só podem ser estourados com magia, mas não é só isso. 3 almas penadas vão seguir todo mundo pelo cemitério. Com isso o episódio acaba e logo tem mais. Esse episódio foi epicamente épico. Então se você curtiu, não esquece de deixar um like brabo pra fortalecer e também não esquece de se inscrever se não tiver inscrito, fechou? Então é isso, meu parceiro, o vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.